O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou nesta semana com uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo na infraestrutura de energia na guerra entre Rússia e Ucrânia. O combinado, que ocorreu durante uma conversa telefônica entre Trump e Putin, estava previsto para durar 30 dias. Mas logo depois do acordo, autoridades ucranianas afirmaram que a Rússia realizou um ataque na capital Kiev, além de atingir um hospital em uma outra cidade do país de Zelensky. Já mais próximo do fim desta semana, os russos acusaram a Ucrânia de atacar uma importante base aérea do país. A pergunta que fica é, de fato, a guerra na Ucrânia, a guerra na Europa, está mais próximo do fim? E quais são as implicações para os mercados agrícolas de fertilizantes, de combustíveis? A gente vai saber isso agora com o Thiago de Aragão, diretor da Arco Advice, que está conosco. Thiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Sempre um prazer, muito obrigado. Primeira pergunta é, Putin, Zelensky estão realmente comprometidos com esse cessar-fogo? Porque uma hora a gente fala em acordo, mas na sequência a gente já vê notícias de ataques e fica a pergunta, essa guerra está mesmo próxima do fim? Olha, eu tenho convicção que nem os dois sabem disso. Não existe um acordo claro em torno do cessar-fogo, existem muitas discordâncias em relação a como isso aconteceria. Por exemplo, existem várias reuniões que acontecem fora do âmbito público. Alguns dias antes da reunião entre o Zelensky e o Trump, teve uma reunião não pública entre o Zelensky e o representante do governo americano em Roma, para tentar montar as bases de como seria essa conversa. O que existe hoje são 3 propostas de cessar-fogo, uma da Ucrânia, uma dos Estados Unidos e uma da Rússia. A forma como está sendo desenhada indica que a proposta russa é a que está ganhando mais forma e que o Trump está concordando com a proposta russa ao invés da Rússia concordando com a proposta americana. Dentro desse ambiente, a Ucrânia, obviamente, ela sabe que ela não tem muita margem de manobra. Ela, por um lado, ela tem o Zelensky tem uma população que não quer um cessar-fogo dentro desses termos, então, mesmo que ele chegue num acordo, ele vai ter que cuidar muito de grupos que vão acabar agindo de uma forma independente, isso pode gerar um efeito dominó em relação aos russos, e, em contrapartida, os russos eles são muito seguros de que o objetivo deles é manter grande parte do que de território que eles conseguiram conquistar até o momento. Está tudo muito em aberto, eu não vejo ainda um fim tão próximo, porque mesmo que nós tenhamos um cessar-fogo, o que vai acontecer é que esse cessar-fogo será sistematicamente desrespeitado por ações de um lado ou de outro, justamente pelo fato de que ninguém ainda concorda no formato desse cessar-fogo. Você está dizendo para a gente claramente que não vê um fim tão próximo da guerra na Europa, e muitos podem estar se perguntando por que um programa dedicado à cobertura de agronegócio abre a edição com Geopolítica olhando para a guerra na Europa. Há várias questões que impactam os mercados globais, desde preços de diesel, preços de fertilizantes, preços de commodities agrícolas. Esse horizonte geopolítico que você tem no momento aponta para um cenário em que a gente vai passar por algum estresse nesses mercados no curto espaço de tempo, ou deverá ser uma repetição do que a gente está vendo agora? Será uma manutenção do que nós estamos tendo agora, com algumas possíveis variantes. Por exemplo, podemos ter uma abertura dos Estados Unidos em relação à pressão que se coloca em relação à Rússia e, consequentemente, ao fertilizante russo. Então, se o fertilizante russo ele passa a ter uma abertura maior no mercado, isso obviamente impacta o Brasil como importador. Ao mesmo tempo, o petróleo acaba sendo um mecanismo extremamente importante, não só de pressão ou para a economia doméstica de vários países, mas de pressão internacional. Então, a Rússia ela tem interesse, claro, em aumentar o preço do barril do petróleo se ela perceber que essa guerra vai se esticar um pouco mais e que o eventual cessar-fogo com a Ucrânia não seja respeitado como um todo. Então, isso também acaba afetando. E toda a produção agrícola da Ucrânia, essa vai continuar ainda fora do mercado, pelo menos
com uma certa diminuição em relação ao mercado, porque, independente de um cessar-fogo, nós ainda vamos ter um ambiente muito tenso dentro da Ucrânia e onde muitas ações militares não oficiais de guerrilhas e de grupos paramilitares vão continuar ocorrendo. O cenário base da Arco para 2025, ele considera o fim da guerra na Ucrânia, apesar de todos esse diz que não disse, cessar-fogo e depois uma ruptura do que foi acordado. E a minha pergunta é porque muitos que estão fazendo planejamentos agrícolas já olham para o período 25-26. A Ucrânia está parcialmente presente no mercado global, mas se há um cessar-fogo, a gente pode ter um horizonte de aumento de produção de vários grãos, a exemplo de milho. E a minha pergunta objetiva é essa: o cenário base da Arco é que em 2025 a guerra na Europa chegue ao fim? Olha, um cessar-fogo, ele é possível, mas só vale essa análise da sustentabilidade de um cessar-fogo 6 meses após o fim de um cessar-fogo, porque durante os 6 meses subsequentes, o que vai acontecer é exatamente o que aconteceu nessa semana. A Ucrânia acusou a Rússia de um ataque, no qual a Rússia nega, e a Ucrânia realizou um ataque de retaliação nos russos, no qual os russos consideram um ataque primário. Isso exemplifica como deve funcionar e como vai acabar sendo esse processo de cessar-fogo, onde, na prática, a guerra continua, mas, em termos nominais, nós temos um ambiente de cessar-fogo. Para os mercados, o simples termo cessar-fogo já causa uma tranquilidade, mesmo que, na prática, nós não tenhamos um cessar-fogo. Agora, o que muda é, a Europa sabe que esse cessar-fogo é muito frágil e esse cessar-fogo ele é amplamente favorável aos russos. Sabendo disso, toda a dinâmica econômica da Europa começa a se modificar em direção a uma busca maior e mais robusta para se armar, principalmente da Polônia, e, consequentemente, isso muda um pouco da chave da capacidade europeia de exportar, importar e produzir, se você vai ter um aumento importante no aspecto de defesa entre esses países. Desculpe se eu entendi mal, mas quando você fala da busca por armamentos e cita a Polônia, é por uma percepção de risco de que a Polônia poderia ser uma próxima vítima da Rússia, assim como foi a Ucrânia em relação a perder parte do seu território? Isso é um aspecto histórico que está muito imbuído na cabeça dos poloneses, mas eles sabem também que a preparação a longo prazo é muito importante. A Polônia já tem hoje o segundo ou terceiro exército mais poderoso da Europa. E eles sabem que quanto mais poderoso eles fiquem, não necessariamente eles estão se protegendo contra a Rússia, mas eles ganham um assento na mesa de maior relevância. Eles passam a coordenar e liderar as ações estratégicas naquela parte da Europa, onde a Lituânia, a Estônia e a Letônia olham para a Polônia como um benfeitor nesse aspecto, e a Polônia ganha muito poder. Mas, para fazer isso, a Polônia precisa aumentar o gasto militar e diminuir o gasto em outras áreas, que acaba gerando um efeito dominó e afetando a economia europeia. Tiago Aragão, muito obrigada pela sua presença. A Arco, voltem sempre, são muito bem-vindos.